E aí pessoal, então vamos para mais um vídeo. Nesse vídeo estarei tratando da segunda parte de divisão. Já fiz um vídeo da primeira, se não tiver visto ainda dá uma olhada lá no canal, mas vamos agora para a segunda parte. Nessa segunda parte quero atentar ao fato que a gente aprende lá nos primeiros anos da escola, mas fica um pouco esquecido, que é a interpretação numérica. Um número é algo abstrato, né? Quando eu faço, por exemplo, um 5, não quer dizer que ele existe, ele está representando alguma coisa. E essa representação depende do contexto. Ela pode ser ou uma quantidade, ou uma medida, ou um código, ou uma ordem. Só para a gente exemplificar, quando eu falo que eu tenho 4 laranjas, é uma quantidade. Quando eu falo que minha altura é 1,80 m, é uma medida. Quando eu falo que meu celular é tal número, é um código. Quando eu falo que eu fiquei em primeiro lugar, é uma ordem. Então, para cada situação, o número me serve para representar algo. E isso também vai ocorrer lá na divisão, que às vezes nos confunde por esquecermos essa parte. Um exemplo que a gente costuma lidar e a gente não percebe essa diferença. Vamos supor que a gente tem um quadrado de 4 centímetros de lado. Para calcular o seu perímetro, que seria o seu contorno aqui, né? Daqui, passando para cá, assim, assim, assim. Ou a quantidade que eu gastaria para cercar esse quadrado. Então, perímetro é 4 vezes L. Esse 4 é a quantidade de lados, são todos do mesmo tamanho, e o L é a medida de cada lado. Então, eu poderia falar perímetro é P igual a 4 vezes L. Nesse caso meu aqui, o L, que é o lado do quadrado, mede 4 centímetros. Então, ficaria 4 vezes 4. E seria igual a 16 centímetros. Ou seja, o perímetro desse quadrado é 16 centímetros. Eu gasto 16 centímetros de algo para sair daqui, percorrer esse caminho e chegar aqui novamente. E agora se a gente falasse de área. A área é a região interna, né, desse quadrado. A área desse quadrado, geralmente de um retângulo, eu calculo base vezes a altura. É a base aqui vezes essa altura. Porém, no quadrado, como tudo é o mesmo tamanho, né? A base e a altura têm a mesma medida, a gente chama de lado. Então, ficaria lado vezes lado, que daria L ao quadrado. O L representando lado. Então, a área seria L ao quadrado. Nesse meu caso, o L vale 4. 4 ao quadrado, que seria 4 vezes 4, e daria área igual a 16 centímetros quadrados. Mas agora a pergunta, por que esse 4 vezes 4 deu apenas 16 centímetros e esse 4 vezes 4 deu 16 centímetros quadrados? Por conta disso daqui. Essa questão que a gente às vezes faz de forma automática e não percebe. Quando eu multipliquei esse quadrado aqui, nesse caso, o 4 meu é medida. Isso aqui é uma medida. É o quanto media o lado. Mas esse 4 não era medida. Ele era quantidade. Um Qzinho aqui de quantidade. Então ele não tem unidade. Esse aqui tem. Como ele é medida, ele era centímetro. Então ficou 4, apenas 4, que era uma quantidade de lados, vezes 4 centímetros. E por isso aqui ficou apenas centímetro. Agora do lado de cá. Aqui eu falei que era base vezes a altura, que chegou em L ao quadrado. Então quer dizer que a base é uma medida, a altura também é uma medida. Então esse 4 é uma medida. E esse 4 também é uma medida. E é por isso que ficou centímetros vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Entendeu a diferença quando eu tenho quantidade e quando eu tenho medida? Isso que a gente faz meio que de forma automática, não percebe muito essa diferença. E o que isso vai interferir para nós em uma divisão? Vamos pensar que eu tenha, por exemplo, 0,75 dividido por 0,25.
Aí a gente aprende, quando tem a mesma quantidade de número depois da vírgula, eu já posso fazer a conta direta e tirar a vírgula. Então aqui eu cortaria a vírgula, esse zero já não vai me servir de nada. Ficaria 75 dividido por 25, que dá 3. Então, aqui daria 75 e daria 0. Mas aí você pergunta, gente, mas eu dividi 0,75 por 0,25 e o resultado deu 3. Eu tinha uma parte decimal dividida por outra decimal e deu um número inteiro, um número maior do que eu tinha. Por que isso acontece? É isso que vamos explicar aqui, na interpretação numérica. Então vamos lá. Então, primeira coisa, quando a gente iniciou a divisão, igual eu mostrei no primeiro vídeo sobre divisão, isso daqui era décimo, esse centésimo. Esse daqui também era décimo, esse centésimo. Então, você já estava na casa dos centésimos, porque quando eu vou ler esse número, eu leio ele a partir do último número. Então, se o último número está no centésimo, quer dizer que eu tenho 75 centésimos. E se o último número também está no centésimo, eu tinha 25 centésimos. Então, os dois já faziam parte da mesma unidade de medida. No caso aqui numérico, né? Os dois estavam na casa dos centésimos. Por isso, podia iniciar a divisão logo de imediato. Aí, por que deu 3? Porque eu peguei 75 centésimos e dividi em 25 centésimos. Ou seja, quantos 25 centésimos cabe dentro dos 75? Então, nesse caso aqui, só para exemplificar, vamos supor que eu tivesse 75 centésimos fosse 750 ml, né? Porque uma unidade seria 1 litro, então decimal, centesimal seria, por exemplo, 750 ml. Eu poderia pôr o zero aqui e trabalhar com 750 milésimos. Então, se eu tenho 750 ml e quero dividir em 250 ml, quantas partes vai dar? Então, vai dar 1, 2, 3 partes. Porque 250 ml mais 250, 500, mais 500, mais 250, 750. Então, quer dizer que eu não tenho 3 litros. Eu tenho 3 partes de 250 ml. Então, esse 3.000 ele representa, para mim, não uma quantidade inteira de litros. Ele representa apenas quantas partes desta deram. Por isso que ele dá a sensação que está dando um resultado maior, mas não. Ele está te mostrando uma quantidade de partes. E que parte é essa? 25 centésimos. Entendeu a diferença? Vamos para mais um exemplo para ficar mais claro. Supondo agora que eu tenha 5 dividido por 1,25. Então, primeiro, o que eu tenho? Tenho 5 partes inteiras, seja ela do que for, seja 5 litros, 5 quilos ou assim por diante. E quero dividir isso em uma parte e 25 centésimos dessa parte. Aí fala, mas tem que colocar zero. Mas por que a gente coloca zero? Então, primeiro, a gente tem aqui unidade. Aqui a gente tem unidade, décimo, centésimo. Então, esse chegou até na casa do centésimo. Não tem como dividir unidade com esse daqui, desse monte de unidade aqui diferente. Então, sempre quando eu vou dividir algo, eu tenho que dividir ele em partes que têm a mesma natureza, digamos assim. Aqui eu estou tratando de unidade, aqui eu cheguei até centésimo. Então, para isso, eu transformo tudo em centésimo. Então, 5 unidades, eu vou acrescentar um zero. Vai passar para décimos. 5 unidades, então, dá 50 décimos. Só que eu cheguei na casa dos centésimos, então eu acrescento mais um. Aí agora sim. Cheguei tudo na mesma quantidade de casas. Então, em vez de dividir 5 unidades, eu vou dividir 500 centésimos. Aí, como agora já é tudo centésimo, eu não preciso mais da parte inteira nem decimal desse. Eu posso falar ele como exatamente 125 centésimos. E divido tudo de uma vez. Aí aqui vai dar 4. Que aí 4 vezes 5, 20. Vão 2. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. Vai 1.
4 vezes 1, 4, mais 1, 5. E sobra um 0. Então, novamente, esse 4, o que ele representa? Seria 4 unidades? Não. Seriam 4 partes de 1,25, que deu, no total, 5 unidades inteiras. Ou seria 4 partes de 125 centésimos, que deu 500 centésimos. Então, essas são as duas formas de interpretar. E por isso que esse zero aparece, para você fazer isso daqui ficar na mesma quantidade que essa daqui. E nesse caso aqui, o nosso 4 está sendo partes, né? Partes de centésimo, porque nós estamos dividindo centésimo. Então, espero ter ajudado e vamos lá até os próximos vídeos. Muito obrigado.